Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Que bom que você está aqui, né? Mais um Amanhecer com Jesus. Hoje eu convido você para, junto comigo, adquirirmos mais ânimo e, juntamente comigo, você também possa acrescentar sua fé. Eu creio que o Senhor Jesus falará com você a partir de agora, através da palavra dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 4, né, de dezembro. Como eu sempre tenho dito, o ano está terminando e as misericórdias do Senhor continuando na sua vida. Oh, Deus, que bom! Esse Deus que nós servimos é maravilhoso, né, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você, juntamente comigo, faça aqui uma leitura da palavra do Senhor neste amanhecer com Jesus. Eu quero que você coloque em prática aquilo que você tem ouvido e também que você possa estar ajudando a outras pessoas que precisam de ouvir uma palavra. Às vezes essa pessoa está sem força, está sem ânimo, mas você, cheio de fé, de ânimo, você vai pegar essa palavra e vai também ajudar outras pessoas falando dessa palavra hoje cedo. Hoje eu quero falar sobre fé. Como que tem sido sua fé? De qual forma você tem praticado a sua fé? Tem sido assim, quando demora, desiste? Não, eu creio que não. Eu creio que você é paciente e que você acredita que Deus tarda, mas não falha. E às vezes ele nem tarda, é porque há tempo para todas as coisas. Amém? Então, vamos lá. Dá o seu like aí, o seu joinha, compartilha. Você que está chegando pela primeira vez hoje aqui no canal, se inscreva. Esse canal é um canal de uma alimentação espiritual nos amanhecer. Amém? Então, eu quero convidar você hoje para, juntamente comigo, lermos aqui essa palavra que se encontra no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Amém? Eu quero que você compartilhe comigo aqui esta palavra. É uma parábola, né, que Jesus contou acerca de uma viúva. Jesus sempre falava por parábolas, muitas parábolas, e uma dando continuidade na outra. Aqui fala sobre essa viúva e um juiz iníquo. Diz a palavra do Senhor no capítulo 18 de Lucas, versículo 1. Nós vamos estar lendo aqui até o versículo 7, o versículo 8. Amém? Do 1 ao 8. Diz assim: E aconteceu-lhe também uma parábola. Ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus Cristo contando essa parábola aqui, e nessa parábola Jesus contava sobre este juiz iníquo e também uma viúva. E ele aqui diz aos discípulos para não desfalecer, sempre usando o poder da fé na oração. O versículo 2 diz, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Mas havia também naquela cidade uma certa viúva que lá sempre ia ter com o juiz. Então, nessa cidade havia uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. A Bíblia diz que essa viúva, ela ia sempre pedir justiça ao juiz. E o juiz, ele não temia a Deus e nem respeitava os homens e nem atendia essa viúva, mas ela não desistia.
ela permanecia na fé, buscando que um dia Deus tocaria no coração daquele juiz e ele fazeria a justiça. Então o juiz não atendia a ela, mas ela não desanimava, ela sempre continuava indo lá, fazendo essa oportunidade, esse ato, né, de pedir o juiz pela sua causa. Então, o versículo 4 vem dizer: e por alguns tempos não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte a me impor, ou seja, a me importunar, porque ela vinha sempre na oportunidade que tinha, ela vinha oportunidade o juiz, ela vinha procurar o juiz, não dava sossego. O versículo 6 diz: e disse o Senhor, dizendo ela, e disse o Senhor, ouve o que diz o justo juiz. Então, o versículo 6 vem dizer: ouve o que diz o justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que crama dia e noite, ainda que tarde para com eles? Digo, pois, que depressa lhe fará justiça, quanto, porém, vier o Filho do Homem nas nuvens, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Então, veja bem, se esse juiz, o juiz que não respeitava os homens, não temia a Deus, ele atendeu essa viúva, mesmo demorando, mas atendeu, a Bíblia vem dizer aqui que se Deus não faria justiça para com os seus filhos, os seus servos. Então, veja bem, a palavra vem dizer que havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus e nem também respeitava os homens, mas também naquela cidade havia uma certa viúva, né, que lá com ele, dizendo para que ele fizesse justiça a favor dela contra o seu adversário. E diz que por algum tempo não quis atendê-la. Então a mulher sempre ia lá, mas ele não queria atendê-la. Mas certa vez ele disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, também não respeite aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte mais a me atormentar. E dizendo ele, então a palavra vem dizer aqui no versículo 6, e disse o Senhor, aqui está falando já o Senhor nosso Deus, ouvi o que diz este juiz iníquo, pecador, e se Deus não fará se Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que crama dia e noite. Então, aqui vem o que Jesus estava falando, de botarmos a nossa fé em prática através da oração. E a palavra disse: o Senhor, esse juiz, atendeu essa viúva, né, que molestava ela todos os dias, estava lá, não desistia. Se o juiz assim atendeu, imagina
o nosso Deus que está no céu, que não ia fazer justiça e atender, através da oração da sua fé, os seus escolhidos. A palavra do Senhor diz que se o filho pedir um pão, o pai não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, o pai não vai dar uma cobra. Então, se o filho pedir um peixe, o pai não vai dar uma cobra. Se o filho pedir um pão, o Pai Celestial não vai dar uma pedra. Você sabe por quê? Porque ele não é pai meu, ele é pai seu também. Da mesma forma que eu tenho fé para pedir, você também deve ter. Coloca a sua fé em ação. Ele não é pai seu, ele não é pai meu, ele é pai nosso. Porque quando Jesus falou no plural, né, em Mateus 6, em 5 em diante, ele fala, Pai nosso que está no céu. Quando pedir, pede ao Pai nosso que está no céu. Mas a pergunta que eu faço hoje, como tem andado a sua fé? Nós estamos vivendo numa época onde precisamos colocar a nossa fé em ação. Você crê nessa palavra? Tem que colocar a nossa fé em ação. É através da fé que nós chegamos à vitória. Tem a fé de Abacuque. A Bíblia diz em Abacuque que o justo viverá pela fé. Vai chegar a hora. Mas você não precisa depender da fé dos outros. Coloque a sua fé em ação. E não vai pela fé, só pela fé dos outros. Os outros dão o testemunho, mas a fé é dele. Você tem que ter a sua fé. A sua própria fé. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos, só um voltou para agradecer ao Senhor. Por que os 9 não veio? Certamente um deles falou, eu não vou lá não, já recebi o que eu queria. E os outros acompanhou aquele que falou, talvez ele teve esse mesmo pensamento, teve mesmo essa conduta. Então, os 10 leprosos, só um voltou. Né? E os outros que não voltou, porque a Maria vai com as outras. Então, por isso que ele não voltou. Mas tem a sua fé própria. Coloca a sua fé em ação. Você não depende de ninguém, da fé de ninguém. Você depende da oração de uma pessoa. Você pode até pedir a oração, você está sem força, pede para a pessoa orar. Mas a fé tem que ser a sua. Aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, ela teve a sua fé própria. Ela falou, olha, se eu for e eu atravessar essa multidão e eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou receber o meu milagre. E assim aconteceu. A fé dela, ela cria que se ela tocasse nas orlas de Jesus, ela seria curada. Tem uma fé, tem essa fé, não tem a fé de Tomé, né? Lá em João 20 fala que Jesus, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu, as portas estavam fechadas, estava tudo orando, e de repente Jesus apareceu no meio dele. Ninguém sabe como, né? É sobrenatural. Né? As portas estavam fechadas, Jesus nem bateu na porta. Ele permaneceu lá dentro, apareceu lá dentro. E Tomé não estava acreditando. Jesus teve que mostrar as palmas das suas mãos e o buraco, né? Aonde tinha sido colocado o prego na mão dele. Então tem a sua fé, mas não tem a fé de Tomé. Tem uma fé positiva, crendo. Crendo, que nem Jesus falou lá em Marcos 11, Marcos 11, 20, lá Jesus falou sobre aquela figueira, e ele falou, se tendo fé e disser este monte, vai até o mar, e assim acontecerá. Então, queridos, hoje eu quero falar sobre essa fé. A fé de Abraão, aleluia, como diz lá em Romanos 4. A fé de Abraão. Então, Abraão é o nosso pai na fé. Mesmo a Sara, né, já avançada de idade, e ele também, mas ele creu, acreditou que Deus cumpriria a sua promessa. Há uma promessa de Deus para a sua vida, mas depende de você e da sua fé. Eu pergunto para você, a sua fé é com dúvida? Como você tem exercitado a sua fé? De qual forma que você tem exercitado a sua fé? E hoje eu quero deixar essa palavra para você. Amém?
que você possa colocar a sua fé em ação, crendo, porque Deus, Ele é contigo, Ele é na tua casa, Ele é na tua família, Ele é contigo. Coloca a sua fé em ação. Olha, querido, eu quero dizer uma coisa para você. A fé, quando é dúvida, quando tem dúvida na fé, é difícil você receber. Mas quando você coloca a sua fé em ação, quando você crê sem dúvida, as coisas acontecem bem mais rápido para você. Eu não sei qual é a sua situação hoje, o que você precisa, mas coloca a sua fé em ação. Coloca a sua fé em ação. Não pare de clamar, seja um Bartimeu, porque Jesus, Ele para tudo para te atender. Jesus, Ele para tudo para te atender. Ele para a tempestade para te atender. Jesus para, seja qual for a tempestade, só para te atender. Você sabe por quê? Porque Jesus te ama. Você não está só. Seja em qual for a situação, relacionamento conjugal, na saúde, seja qual for a situação, Ele hoje vai entrar na tua vida. Aleluia! E Ele vai fazer o milagre. Porque agindo Deus, quem impedirá? Você crê nessa palavra? Seja que nessa viúva, não desista, mesmo que aquele juiz iníquo, pecador, não temia Deus, não respeitava os homens. Era terrível esse homem. Mas ele, certo dia, ele falou, olha, eu vou atender essa mulher, para ela largar de oportunidade de estar me trazendo esse transtorno aqui na minha casa. E ele atendeu. E a Bíblia diz, se assim foi esse juiz iníquo, e muito mais o nosso Pai Celestial, quando um filho ou uma filha clama a Ele. Hoje eu quero clamar por você. Ó, minha filha, eu quero clamar por você. Ó, meu filho, eu quero clamar por você. Eu quero dizer que se a palavra de Deus, ela diz, eu creio. E a palavra de Deus diz, clama-me, invoca-me, eu responderei, te-ei. Não é coisa pequena não, hein? Não é coisa pequena não, hein? É coisa grande, ocultas que você não sabe. Porque a oração tem o poder para trazer, para ressuscitar quem está morto. A oração tem poder para restituir tudo aquilo que você perdeu. A oração tem poder. E Jesus tem poder para ouvir a sua oração. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão tampados, e nem seus braços, suas mãos encolhidas. Então, nesta manhã, eu digo para você, abra o seu coração, crê somente na palavra, crê na oração, crê nessa palavra, que assim como essa viúva conseguiu o seu objetivo através de um homem mau, muito mais é Deus celestial para te dar para você a tua vitória, seja em qual área que for. Vamos orar? Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado porque só o Senhor é Deus e só o Senhor pode, meu Deus, transformar num segundo água em vinho. Só o Senhor é Deus e só o Senhor pode fazer com que o peixe vomite, ó Deus, do seu ventre, o profeta. Só o Senhor é Deus e só o Senhor pode fazer o milagre. O milagre, meu Pai, mesmo de uma lama, de um barro, e o cego enxergar. Só o Senhor pode dizer para essa pessoa que precisa de um milagre nessa manhã e dizer, vá, que a tua fé te salvou. Espírito Santo de Deus, entra nessa casa agora, entra nessa família, entra nesse homem, nessa mulher, no seu coração, meu Deus, e arranque de dentro todas dúvidas,
em nome de Jesus Cristo, e que prevaleça a fé genuína, a fé sobrenatural naquilo que a pessoa necessita, essa pessoa, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe com essa palavra.